Boa tarde, sexto ano, que a paz de Cristo esteja com vocês, né? Que vocês possam continuar em casa, fazendo a parte de vocês no meio da sociedade. Então hoje a gente vai ter uma conversinha sobre os reinos africanos. Quando se fala nessa questão de reinos, ao estudarmos a cultura de outras civilizações antigas, a gente vai se deparar com questões integrantes. Por exemplo, como e por quê as pirâmides do Egito foram construídas e para quê? Para a gente poder, assim, responder a recorrentes questões, digamos que alguns historiadores vão ter diversas explicações. A primeira é que grandes teorias utilizadas no Ocidente para compreender como que ocorreu essa transformação de construção, que ele vai usar a frase evolucionismo. Tá? Evolucionismo baseado com alguns historiadores é algo que evolui de uma forma rápida e com clareza. Então, gente, a questão aí do evolucionismo é inspirado nos estudos do Charles Darwin. Você observa, que a gente teve nas nossas aulas anteriores, que ele falava sobre a evolução da espécie animal, que quanto mais o animal ele estava no lugar adequado, ele poderia evoluir mais rápido. Então, vê assim, a partir daí, essa teoria afirma que assim como a evolução biológica está associada à cultura, mas também passou por processo de entrada e de saída e de um estágio. Nós sabemos que, quando se fala na questão da biologia, ou algo biológico, está associado à questão de um ser que depende do outro para evoluir, mas ao mesmo tempo que esse ser precisa dessa evolução, há estágio, há etapa, e que a gente não pode pular as etapas antes de passar pelo processo de evolução. Então, gente, saindo, a partir daí, ele coloca que o estágio primitivo de um para o outro é mais rápido, né? A gente observa nas nossas famílias que os filhos, às vezes, tem um que evolui mais rápido e outro vai processo mais lento. É nessa linha de pensamento que o Charles Darwin falava sobre a questão do evolucionismo. Já a teoria do monogroísmo afirma que toda civilização diria aos mesmos estágios evolutivos. Então, as mesmas pessoas iriam evoluir com a mesma capacidade de um do outro. O que é que ocorre? A partir daí, o estágio desse momento aqui, ele é evolutivo. Isso significa o quê? Há um grupo mais primitivo em relação ao outro, né? Quer dizer, um grupo é mais primitivo e outro grupo ele é mais, digamos, o processo está mais rápido na evolução. Partindo desse princípio, em que o contexto que estamos vivendo fala do contexto imperialismo, que afirma a existência da civilização mais a evolução do que melhor a preparação. Para o outro lado, a gente pode estar assim, buscando, nesse contexto, que vai haver uma outra teoria. E na outra teoria se coloca a poliogeísmo, que considera a evolução que acontece na direção de momentos diferentes. Digamos que eu fiz um plantio de feijão, e eu dividi o plantio de feijão em 3 etapas. Na primeira etapa eu plantei, passei 3 a 4 semanas, depois plantei o outro lado, depois do outro eu passei mais 15 dias e plantei. Então vai haver aí uma evolução variada. Claro que a primeira parte que eu plantei do feijão, aqui no exemplo, ele vai brotar mais rápido. E quando eu estiver colhendo o outro já vai estar quase pronto. Então, essa evolução que se coloca, claro, é evolução diferente. Também podemos compreender que a sociedade, ela começa a se organizar, claro, em partes.
que começa a funcionar. Então, a estrutura e o funcionamento das teorias, elas vão estar em combinação. E essa combinação que vão se colocar para defender e analisar alguns vestígios, levando em consideração quem e como o uso de artefatos de pesquisa. Então, gente, dentro da história, para poder entender o que ocorreu no passado sobre essa evolução, é preciso que o historiador ele tenha em mãos material coletado para explicar como é que ocorre essa evolução de várias espécies, tanto do ser humano como também dos animais. Então, alguns historiadores deixam a questão: quem, como, o uso desse material. Como é que o historiador pegou esse material para poder compreender o surgimento desses reinos africanos? As três teorias que foi colocada aqui para a gente é um exemplo de como talvez tivessem surgido esses reinos africanos. Para a gente poder compreender, quando se fala em artefatos, foi usada uma técnica de devolver o quê? A teoria do funcionismo, que afirma que o ponto de vista dos historiadores foi a questão de migrar, de sair de uma região, o povo africano, para outra. E aonde eles passavam, eles foram deixando seus artefatos, quer dizer, objetos que foram encontrados pelos historiadores, que foram usados como fonte de estudo para poder compreender e entender como surgiram as primeiras civilizações dos reinos africanos. Bem, entretanto, cada lugar exige adaptação, técnicas, pesquisa com esses materiais. Em cada lugar da África que foi encontrado alguns reinos, o que é que ocorre? Ocorre que cada historiador ele tem uma maneira e uma forma diferente de compreender e estudar esse material. Então, a África antiga, o historiador chileno, certo? Ele afirma que a África tem uma porção pioneira do surgimento das civilizações. Que essa porção foi encontrado sítios arqueológicos, com vários materiais diferentes em cada localidade. E ao observar essa diversidade de material que foi encontrado, o que é que ocorre? Ocorre que, entretanto, há um longo período conhecido como século obscuro. Então, o que é século obscuro? Obscuro é algo que foi encontrado, mas que não deu clareza certamente daquilo que foi encontrado nesses artefatos. Para isso, foi obrigado os historiadores sentarem realmente, estudar, olhar as incertezas, olhar a diferença do estudo e, por fim, dar uma formação concreta dos objetos que foram encontrados para chegar a um ponto comum da história e da transmissão oral, certo? Desses reinos. Bem, meus amores, o que sabemos sobre esse século obscuro é provavelmente uma hipótese que foi tomada a partir do vestígios material dos restos humanos. Então, todo o processo da descoberta desses reinos foi uma hipótese, algo que não era ainda concreto. Mas, ao passar os grupos humanos tocando nos materiais, caça, coleta, por atividades que exigiam muitos sedentarismo. Então, esse material foi deixado e, a partir desse momento histórico, os historiadores passam a ver e a observar que no período neolítico houve a evolução da agricultura. Claro, e essa evolução da agricultura ela foi fundamental para que pudesse descobrir e analisar o contexto que poderia permitir o papel fundamental desses achados arqueológicos, desses grupos humanos que se desenvolveram nesse contexto. Nesse desenvolvimento estava associado a agricultura, a pecuária, que levou uma sociedade a estabelecer diversos pontos do continente africano. Então, vários pontos do continente africano. Só foi possível descobrir esses reinos a partir desses achados com a parte da agricultura. Bem, meus amores, um exemplo bem forte das civilizações que foram encontradas foram os egípcios, que o uso da cheia dos rios foi importante para eles. Quando o rio estava cheio, ele subia para
os morros, quando as águas desciam, eles começavam a fazer plantio nas margens dos rios, e a partir daquilo dali foi um fato importante, porque foram diante do rio Nilo que eles cultivavam as margens, e ao mesmo tempo, assim como o Nilo houve também o ecossistema. Então, o povo do Egito respeitava o ecossistema. Quando a cheia baixava, eles iam começar a fazer seus plantios. Bem, a partir daí é favorável ver que pela África permitiu o desenvolvimento também do cultivo, como a soja, o milho na África Ocidental, na África Oriental e Ocidental, o café na África Central, o trigo e o oliveira na África do Norte, e o etombol francês, e ao mesmo tempo, observa que o berço da agricultura e das pirâmides vão trazer para a África também uma contribuição no plantio. Também a banana, o inhame, de origem asiática, e os animais, como os caprinos, veio do Oriente Médio. Então, gente, assim, os reis africanos, para poder chegar a um momento histórico, passam por esse processo. E para o historiador estudar esse processo foi muito importante. Muito obrigado, fique com Deus, até a próxima aula. Faça a atividade da página 148 e 49.